Opa, e aí? Vamos começar a aula de compreensão e interpretação de texto, beleza? Então vamos aí. Antes de tudo, o que é ler bem? Ler não é apenas decodificar palavras, mas entender a mensagem do autor. Toda a prova de português ela começa com isso. O texto é o ponto de partida. E para entender o texto, você precisa saber duas coisas básicas: o que é compreender e o que é interpretar. Vamos aqui. Diferença entre compreensão e interpretação. Vamos aqui. O que é compreensão? Entender o que o texto diz, no sentido literal, beleza? A base da compreensão: informações claras e diretas. Tipo de leitura da compreensão: lógica e objetiva. Palavras do enunciado: de acordo com o texto, conforme o texto. Isso é compreensão. Agora, interpretação: o que é? Entender o que o texto quer dizer no sentido implícito. Informações sugeridas nas entrelinhas, o tipo de leitura reflexiva e inferencial, palavras do enunciado: infere-se que, deduz-se que, o texto sugere que. Em resumo, compreender é ler com os olhos, interpretar é ler com a mente. E etapas da leitura. Primeira etapa, leitura global. Leia o texto todo sem pressa para entender o assunto geral. Não se preocupe com cada palavra, veja a ideia principal. Exemplo, a prática de atividade física ajuda na saúde física e mental. O tema geral é benefícios do exercício. Segunda etapa, identificar o tema e a ideia principal. Tema é o assunto do texto. Exemplo, educação, tecnologia, meio ambiente, amizade. Ideia principal é o que o autor quer dizer sobre o tema. Exemplo, a tecnologia facilita a vida, mas causa dependência. Pense assim, tema sobre o que. Tema é sobre o que? Ideia principal, o que o autor pensa sobre isso. Isso aqui é bem importante. Tema sobre o que e a ideia principal, o que o autor pensa sobre isso. Terceira etapa, ideias secundárias. São as informações que explicam ou reforçam a ideia principal. Exemplos, dados, justificativas, comparações. E a quarta etapa, atenção às palavras que ligam as ideias. Isso daqui são os conectivos. Conectivos são pequenas palavras que mudam o sentido da frase. Olha porque que é pedido isso aqui. Conectivos são pequenas palavras que mudam o sentido das frases. Conectivo: porque, pois, já que. Tipo de relação: causa. Exemplo: choveu porque fez calor. Conectivo: portanto, logo, assim. Tipo de relação: conclusão. Exemplo: estudou muito, portanto, passou. Conectivo: mas, porém, contudo. Tipo de relação: oposição. Exemplo: queria sair, mas estava cansado. Conectivo: embora, apesar de. Isso daqui, o tipo de relação é concessão ou contraste. Exemplo: embora chovesse, ele foi. Conectivo: se, caso. Tipo de relação, condição. Exemplo: se estudar, passará. Dica: nunca ignore um conectivo, ele muda o sentido do texto e da questão. Relembrando aqui os conectivos, tá? Porque, pois, já que, portanto, logo, assim, mas, porém, contudo, embora, apesar de, se, caso. Presta atenção. Quinta etapa, entender o sentido das palavras no contexto. Muitas palavras têm vários significados. O correto é perceber o sentido que faz dentro da frase, tá? Exemplo: ele tem uma cabeça boa. Pode significar inteligente, não bonita, entendeu? Por isso, em provas, contexto é tudo. Sexta etapa, ler nas entrelinhas, fazer a inferência. Inferência é a interpretação de texto, que é o que está implícito. Inferir é tirar uma conclusão lógica com base
em pistas do texto. Exemplo, Pedro chegou em casa todo molhado e com o guarda-chuva fechado. A inferência, choveu e ele esqueceu de usar o guarda-chuva. Fazer inferência não é adivinhar, é deduzir com base no texto, tá? Elementos que você precisa identificar em qualquer texto. Vamos aqui. Elemento é o tema, tu precisa identificar o tema. O tema é o assunto geral. Exemplo, a importância da leitura. Ideia principal, o que o autor diz sobre o tema. Exemplo, ler amplia o conhecimento. Ideias secundárias, detalhes e exemplos. Ler aumenta o vocabulário, melhora a escrita. O elemento, intenção comunicativa. Explicação simples, o objetivo do texto. Exemplo, informar, convencer, emocionar, ensinar. Elemento, inferência. O que é isso aqui? Leitura das entrelinhas. Ele saiu batendo a porta. Ele estava bravo. É isso que infere-se. Temos aqui o elemento tom do texto, o sentimento do autor, crítico, humorado, reflexivo. E temos o elemento intertextualidade, quando um texto conversa com o outro. Intertextualidade é quando um texto conversa com o outro. Exemplo, uma paródia, uma citação, uma referência. Agora vamos ver aqui tipos de textos. Ajuda na interpretação isso daqui. Vamos lá. Existe o tipo textual narrativo. O objetivo dele é contar uma história. Marcas linguísticas, verbos no passado, personagens, tempo, lugar. Temos o tipo textual descritivo. O objetivo é retratar algo ou alguém. Marcas linguísticas, muitos adjetivos, detalhes. Temos o tipo textual expositivo. O objetivo é explicar e informar. Marcas linguísticas é a linguagem clara, objetiva. Temos o tipo textual argumentativo. O objetivo é defender uma ideia. Marcas linguísticas, conectivos de causa e opinião. Temos o tipo textual injuntivo. O objetivo é ensinar e dar ordem. As marcas linguísticas são verbos no imperativo, faça, misture. Temos o tipo textual dialogal. O objetivo é reproduzir as falas. Marcas linguísticas, uso de travessões, perguntas e respostas. Saber o tipo textual te ajuda a entender a intenção do autor, tá? Vamos agora falar sobre figuras de linguagem, que é parte essencial na interpretação. Então, as figuras de linguagem, elas aparecem quando o autor ele quer dar mais emoção, beleza ou expressividade ao texto. Elas estão dentro do conteúdo de semântica, mas são muito cobradas em interpretação de texto também, tá? Então aqui, vamos falar da figura de linguagem que é a metáfora. O que é metáfora? É uma comparação implícita. Um exemplo, ele tem coração de pedra. O que o autor quis dizer? Ele é insensível. Vamos falar sobre a figura de linguagem comparação. O que é? Usa como, feito. Exemplo, brava como uma leoa. O que o autor quis dizer? Valente. Temos a figura de linguagem eufemismo. O que é o eufemismo? Ele suaviza uma ideia. Exemplo, ele partiu. Mas o que o autor quis dizer? Ele morreu. Temos a figura de linguagem hipérbole. O que isso aqui? O que é hipérbole, senhores? Exagero. Morre de tanto estudar. O que o autor quis dizer? Estuda muito. Temos a figura de linguagem ironia. O que isso aqui é? O que a ironia é? Diz o contrário do que quer. Que ótimo, perdi o ônibus. O que o autor quis dizer? Está irritado. Temos a figura de linguagem personificação. O que é personificação? Dá vida às coisas. Exemplo, o vento cantava. O que o autor quis dizer? O vento fazia barulho.
As figuras de linguagem mudam o sentido literal e as bancas adoram perguntar o que o autor quis dizer com elas. O que as bancas costumam cobrar? Tema e ideia principal. Como aparece na prova, o texto trata de inferência. Infere-se que vocabulário. O termo X significa no contexto tal. Temos os conectivos, que são super importantes também. A palavra mas indica. Temos a intenção do texto. O objetivo do autor é. E temos as figuras de linguagem. A expressão chave de ouro é um exemplo de compreensão literal é cobrada nas perguntas diretas. A interpretação aparece nas perguntas de inferência, ironia, intenção, figuras e conectivos. Olha como isso daqui é importante. A compreensão literal é cobrada nas perguntas diretas. A interpretação aparece nas perguntas de inferência, ironia, intenção, figuras e conectivos. Vamos falar aqui sobre alguns erros comuns dos candidatos. Querer adivinhar o que o autor quis dizer. Interpretação não é adivinhação. Ler com pressa e não perceber uma negação. Não, jamais, nunca. Confundir ideia principal com exemplos. Ignorar conectivos, porque eles alteram o sentido, senhores. Responder com opinião pessoal. A prova quer o que está no texto. Vamos aqui, algumas dicas para acertar as questões. Leia o texto inteiro primeiro, depois as perguntas. Isso daqui eu já não concordo com isso. Primeiro leia a pergunta, tá? Para depois ler o texto, para não ficar cansado e ler as perguntas depois. Primeiro lê as perguntas. Grife as palavras importantes. Não, mas, portanto, porque. Leia um enunciado com calma, ele já indica o tipo de pergunta. Volte ao texto para confirmar a resposta e, se duas alternativas parecerem certas, veja qual é mais fiel ao texto. Vamos fazer algumas questões aqui para ajudar na fixação. Mariana correu tanto que chegou ofegante. O texto permite concluir que A. Mariana estava cansada. B. Mariana dormiu demais. C. Mariana não chegou. D. Mariana estava feliz. O gabarito é a letra A. Mariana estava cansada. Mariana correu tanto que chegou ofegante. Explicação: ofegante indica cansaço. Isso daqui é uma referência simples. Vamos para a próxima pergunta. Embora tivesse cansado, o professor continuou a aula. A conjunção embora indica causa, oposição, comparação, conclusão. Gabarito correto é letra B, oposição. Embora mostra contraste entre cansaço e continuar a aula. O vento sussurrava nas árvores. A expressão apresenta metáfora, hipérbole, eufemismo ou personificação. O gabarito correto é D, personificação. Explicação: atribui ação humana, sussurrar, ao vento. Personificação. 4. O texto defende que o uso do celular prejudica o sono. A ideia principal é: o celular é perigoso. B. O uso do celular deve ser limitado. C. O uso do celular atrapalha o sono. Ou D. O autor é contra a tecnologia. Vamos aqui. O gabarito C. O uso do celular atrapalha o sono. Resume o ponto central do texto. A gente viu lá a questão da ideia central e do que o autor defende. É só voltar um pouquinho lá para revisar isso aqui. Interpretação: João chegou em casa calado e foi direto para o quarto. Pode-se inferir que João estava alegre. B. João estava chateado. C. João estava com pressa. D. João queria conversar.
Vamos ler de novo. João chegou em casa calado e foi direto para o quarto. Qual que é a resposta certa? B. João estava chateado. Explicação. A atitude sugere tristeza ou irritação. Inferência implícita. E assim finalizamos essa aula.